Bem, eu estou aqui no terminal, na raiz do projeto, tenho ali a pasta Node Modules, e aí eu vou rodar o ESLint que vive dentro da pasta .bin, passando a flag init. Com isso, ele vai me dar algumas escolhas para que eu possa configurar localmente o linter. Então, dentre essas aqui, eu estou utilizando as setas para cima e para baixo no teclado, eu vou escolher usar um estilo, um guia de estilo popular. Aí ele vai me oferecer 3 opções. Eu vou ficar com o Standard. Algumas pessoas gostam bastante do Airbnb, eu gosto dos dois. Eu acho que o Standard ele é um pouco menos chato. Então, para essa série de vídeos, eu vou ficar com o Standard. Aí, ele pergunta qual é o formato que eu quero o arquivo de configuração. Eu escolho JSON, ele vai checar se todas as dependências estão instaladas, fará a instalação do que precisa. No final das contas, ele não instala 2 dependências que precisa, mas isso é muito fácil de identificar. Eu volto aqui no Sublime e eu vou criar um arquivo aqui na pasta src index.js, que será o arquivo de entrada da minha aplicação, e aí eu vou escrever alguma coisa errada aqui, por exemplo, Vedovelli é igual a batuta. Ok. Perceba que já tem alguma coisa reclamando ali, tá vendo? Mas eu vou mostrar o que é daqui a pouco. Vamos lá, mais uma coisa. Module export igual Vedovelli. Muito bem. E aí ele vai reclamar de outra coisa. Tá. Vamos deixar esse arquivo salvo, voltar aqui, e aí eu vou rodar de novo, mas ao invés de passar a flag init, eu vou passar a pasta e o arquivo que eu quero que ele verifique. Muito bem. Ele está me dizendo que existem 3 erros. Eu disse anteriormente que ele não instalava todas as dependências, e aí ele acabou de me desmentir. Por quê? Porque ele já está funcionando. Nos meus testes anteriores, né, no meu ensaio para a série, ele precisava instalar mais coisa. Mas deixemos assim. Então, se ele está funcionando, voltemos aqui ao nosso no Sublime, no arquivo. O que acontece? Se eu colocar o cursor ali onde ele está, com aquela borda vermelha, e olhar aqui na barra, ele está me dizendo exatamente qual que é o problema. Ó. Primeiro de 3 erros, Vedovelli não está definido. Então, constante Vedovelli, ele sozinho vai fazer uma nova verificação e já vai tirar aquele erro dali. Muito bem, aí eu tenho um outro erro aqui. Nova linha obrigatória no final do arquivo e não foi encontrada. Então, se eu colocar uma última linha ali, perceba que agora ele parou de reclamar. Tudo isso, uma variável que não foi definida, a última linha no final do arquivo, ou então, isso aqui, ó, um ponto e vírgula, tá? Tudo isso faz parte do guia de estilo standard, ou seja, no standard não se usa ponto e vírgula, e aí esse é o meu costume também. Tá? E como é que você faz para configurar o Sublime, ou se você usa outro editor, para que a ação de lint seja feita enquanto você desenvolve? Eu tenho aqui no meu package control, package control list packages, ok? Ele vai listar os packages que estão instalados no meu Sublime, e aí eu procuro por Sublime Linter. Então, com essa extensão instalada, ele procura pelo arquivo eslint.eslintrc. No meu caso, eu optei por JSON, então ele tem a extensão JSON. E aí, aqui é onde se põe toda a configuração do ESLint. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre como configurar o ESLint, porque senão é um conteúdo muito grande. Só saiba que o início é esse, tá? Você roda a partir da Node Modules pasta bin, você roda o ESLint init, ele vai te instalar tudo e aí você já tem ele funcionando. Mas só para dar um exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar, por exemplo, as regras, e aí aqui
semi de semicolon, eu coloco 1, ou seja, que eu quero. Eu estou fazendo isso de cabeça. Vamos voltar para ver se agora ele passa a aceitar o ponto e vírgula. Veja que o 1, ele não é um erro, está em amarelo. Significa que é um warning, não é um erro. Vamos voltar lá e mudar para 2. Muito bem. Tirei. Coloquei. Agora ele deu um erro. Então, eu acho que é 0. Acho que 0 desabilita esta regra. Ponto e vírgula. Lá está. Ou seja, se você quiser utilizar o standard como a sua guia de estilos, mas você ainda assim quer sobrescrever uma das regras, como por exemplo, você quer utilizar o ponto e vírgula, é no ESLint RC que você vai fazer esta configuração. Mas eu não uso ponto e vírgula, então eu tiro aqui, tá? E com isso eu encerro a explicação sobre o ESLint e ele será o nosso companheiro durante todo o desenvolvimento.